E respondendo à pergunta do irmão, o que Deus restaurou aqui no século XIX, junto com esses irmãos pentecostais, que aí o pessoal da antiga não quer entrar nessa restauração. Não acredita nessa restauração. E assim vai. O grupo da segunda não acredita na primeira, e o grupo da terceira não acredita nem na da primeira, nem na da segunda, e o da segunda só acredita na terceira, e o da terceira, e vira essa bagunça. Quando, na verdade, Deus usou os irmãos do 16º século, do 17º século, no 18º século e do 19º século, Deus está somando revelação. Deus não está trazendo divisão doutrinária. Deus não está trazendo divisão denominacional. Deus está trazendo revelações para o corpo. Só que o pessoal tradicional, oriundo de Lutero, oriundo ali dos batistas, não querem e não acreditam no que Deus fez lá com William Seymour, Gunnar Wiening e Daniel Ogberg. Não acreditam. Não creem que o que Deus fez ali é real. Da mesma forma que muitos revivalistas também não acreditavam em muitas coisas que Deus falava lá com Martinho Lutero, ou com Calvino também, principalmente com Calvino, né? Então, o que acontece? Deus está trazendo revelação. Deus está trazendo, né, as revelações, as transformações. E nada disso aqui, por exemplo, língua estranha, né? Está na Bíblia? Está na Bíblia. A restauração foi um movimento da pregação de algo que já existia. Você vê nos escritos, até da patrística, falando sobre pessoas que falam em novas línguas, né? E eu não creio que seja idioma, né? Tem gente que fala língua estranha e tem gente que acha estranho falar em outras línguas. Né? Tem gente que acha estranho outras pessoas falarem outras línguas, né? Então, a língua estranha, né? Ela é estranha até você experimentar. Quando você experimenta, ela deixa de ser estranha. Aí toda a teologia cai por terra. Brecht, né? E não tem por onde correr. A pessoa vai negar, por exemplo, o pastor Acélio foi o pastor que nos ensinou tudo isso daqui que a gente está ensinando para você, na década de 90. E ele era um pastor batista. E ele falava, eu não acredito em nada disso de línguas. Eu não acredito em nada disso, não. Isso daí, né, é coisa do homem. É o psique do homem. Aí ele estava lá orando, segundo o testemunho dele, estava lá orando no gabinete dele, ele começou a falar em línguas. Ele começou a falar, um homem lúcido, pastor lúcido, né, da Batista. E ele disse que quando ele acabava de orar, quando ele acabava de orar e fazer o culto, ele entrava para o gabinete dele e ficava chorando debaixo, né, do móvel lá da mesa, chorando, porque ele tinha que ensinar uma coisa que ele sabia que não era verdade. Ele sabia que não era verdade, né? Que ele estava experimentando isso, né? Ele estava experimentando isso, né? Agora, não confunda Atos 2 com 1 Coríntios capítulo 14. Atos 2, é isso que o pessoal não consegue entender. Atos 2 foi um movimento aonde as línguas ali eram línguas de idioma mesmo. E o próprio texto fala isso, que as pessoas olhavam ali, eles estão falando a nossa língua. Atos 2 é uma coisa. 1 Coríntios capítulo 14 é outra coisa. 1 Coríntios capítulo 14, Paulo fala que nenhum homem entende. E ele não fala para homem, ele fala para Deus. E que para que você possa entender, você precisa ter o dom de interpretação de língua.
certo? Não é fazer curso no CCAA, é ter o dom de interpretar a língua. O que aconteceu lá em Atos 2 não tem nada a ver com 1 Coríntios capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14 é uma coisa, Atos 2 é outra. Tá? Ali em Atos 2, o pessoal falou idioma mesmo. E Deus pode... Eu conheço um rapaz que Deus deu para ele o dom de falar em inglês. Quem dera, Deus me desse dom também. Amém? Mas agora, o de 1 Coríntios capítulo 14 não é. O de 14 é para sua edificação com Deus. O texto está bem claro lá. Quem fala em línguas fala com Deus. É para que a sua oração melhore. Eu não preciso falar, por exemplo, eu estou orando aqui, não estou conseguindo orar direito. Espera aí. Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu da terra, oh yeah. Agora eu estou orando em espírito, agora tá bacana a minha oração, né? Não é assim. Se for assim, amor, é só eu falar num outro idioma, eu vou começar a falar com Deus em espírito, né? O idioma humano ali. Começar a falar em japonês aqui, né? Então, como que eu falar num idioma humano é falar uma coisa que só Deus entende? Não tem lógica isso. Eu oro em português, Deus não me ouve. Deixa eu orar aqui em francês. S'il vous plaît, monsieur, bonjour. Aí Deus vai me ouvir, porque agora eu estou orando em francês. Então, não é uma língua, né, que seja uma língua humana, porque o próprio texto diz, né, que a língua somente Deus entende. Só ele entende. E precisa de interpretação. E eu estou desconfiado que não é só falar. Lembra lá de Daniel? Mene, mene, tekel, farsim? Era uma língua que ninguém entendia, somente Deus entende. Para que viesse a interpretação, teria que vir o quê? Um dom de Deus para poder entender. O dom de Deus. Todo mundo tentou entender o que estava escrito ali, mas ninguém conseguiu entender. Pode ser que até essa língua estranha mesmo, de fato, tenha até uma escrita. E pode ter uma escrita mesmo. Né? Eu não duvido disso. Pode ter uma escrita. Escreveu lá, para entender tem que ter um intérprete. Até para poder entender o que está escrito ali tem que ter um intérprete. Porque lá em Daniel, teve que Daniel ter a interpretação daquele texto ali mediante uma revelação divina, porque não era uma escrita de homens. Não era uma escrita de homens. Não havia na terra pessoa que tivesse aquele idioma para escrever ali. Mene, mene, tekel, farsim. Tá? Então, biblicamente, a gente pode provar que existem idiomas e grafos que não são, né, deste planeta aqui. Certo? Vamos continuar a falar sobre a restauração.